Gente, a Andréia já estuda isso há bastante tempo, né? Bastante que eu digo, perto. E aí agora que veio o boom, tudo, você abre o Instagram, todo mundo fala sobre longevidade saudável. Que visão você tem disso, né? Que você talvez falasse algumas coisas há um tempo atrás, há uns anos atrás, onde todo mundo talvez falasse, gente, eu acho que a Andréia tá viajando. O que ela tá falando aí de telômeros ou em envelhecimento saudável, longevidade saudável? E as pessoas estavam pensando em coisas mais palpáveis, tipo dietas e umas coisas mais diretas, né? E não futuristas, né? Que hoje a gente sabe que de futuro não tem nada. Longevidade saudável, envelhecimento saudável, telômeros, tudo que você coloca, por exemplo, no e-book, todas as dicas que a gente vai receber suas hoje são situações, né, de estilo de vida saudável, que já era pra gente praticar há muito tempo, né? E que talvez a gente, com essa evolução da humanidade, a gente foi deixando de praticar. Eu sinto que a gente era saudável e o sedentarismo ele cresceu por conta da evolução e a gente não soube aproveitar isso, né? Então é algo que você já vive, né, há mais tempo do que a gente que está vendo esse boom agora. Na verdade, assim, eu pratico já medicina integrativa há mais de 10 anos, acho que uns 12, 15 anos. Hoje eu já nem falo mais que eu faço medicina integrativa, eu falo que eu faço medicina biomolecular. Por quê? Porque realmente a gente precisa se voltar agora para a nossa unidade morfofuncional, que é a nossa célula, né? Para você conseguir praticar ali uma medicina realmente personalizada, individualizada, se valendo da epigenética, biohack, essa coisa toda aí. E, assim, é difícil você abrir esse caminho com uma picareta, né? Até dentro do grupo de longevidade saudável, onde eu já estou inserida há bastante tempo, é muito difícil falar de telômero, dessas coisas de biohack. É uma coisa que parece que está muito além, mas não é uma realidade já, né? E o mais legal dessa história é isso que você falou. 70% de tudo isso está nas nossas mãos. Você não precisa de um médico, de um nutricionista, de ninguém. Você precisa aprender o quê? Comer comida de verdade, fazer exercício físico todo dia, né? Tomar sol, maneirar o seu estresse, ter uma boa noite de sono. Ou seja, a gente precisa lembrar de como nós fomos feitos para viver enquanto Homo sapiens ali, espécie humana, né? Então a gente fazia como? A gente caçava para comer, né? Então fazia exercício em jejum, comia uma vez por dia, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, comia comida de verdade. Isso durou assim milhares de anos, né? Se você pensar aí, a agricultura apareceu há 200 anos, nosso DNA não mudou nesse tempo. Então, como você disse, nós transformamos o nosso planeta num local hostil para a nossa vida, né? Controle remoto, tudo muito inbox, muito dentro da casa, né? Tudo muito falta de exercício físico, principalmente, muito estresse. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é a causa da maioria das doenças do envelhecimento. Então, hoje a gente está vivendo um paradoxo. Nós estamos realmente vivendo muito mais, vivendo centenariamente, mas mal, né? Dentro do espectro da doença aí, com remédios, com comorbidades e tudo mais. Então, acho que é por aí. Exatamente. E aí, é exatamente isso que eu penso, né? E eu sempre me incomodo, eu falo, gente, a gente teve que retroceder, apesar da evolução, né? A gente continua evoluindo, porém, no básico da vida, a gente retrocedeu para acordar. E hoje eu vejo que a gente tem que voltar aos nossos hábitos mais simples. Então, hoje a longevidade saudável é isso, né? Pelo menos assim, tanto no site quanto no e-book, nos estudos que você mostra, a longevidade saudável são essas bases, até mesmo a medicina do estilo de vida fala isso, né? De comida de verdade, comida com mais vegetais. Então, esses pilares de um estilo de vida mais saudável
vai levar com que tenhamos essa longevidade. Não só viver mais, né? Mas viver mais com mais saúde e qualidade de vida. Então, já que nós temos que viver 100 anos, né? Porque a medicina vai nos manter assim vivos, então que a gente possa viver a quantidade que a gente tem que viver, seja 80, seja 90, seja 100, bem, né? Com libido, com boa massa muscular, com boa memória. E hoje isso é absolutamente possível. Então, é muito possível gerenciar nossa biologia. E aí eu dou uma aula de sarcopenia, que eu gosto muito, que eu fiz aí uns updates sobre sarcopenia. E eu busquei vários tópicos ali. Hoje em dia eu acho que sarcopenia, que é a perda de massa muscular, não é uma doença do envelhecimento. A gente pega muitos pacientes jovens com obesidade sarcopênica ou sarcopênicos. É uma preocupação muito grande, né? Tem até uma entidade nova, que é a sarcopenia pós-Covid. E a gente precisa ter essa preocupação. Eu costumo dizer que quem envelhece com boa massa muscular fez uma aposentadoria fisiológica. Com certeza vai conseguir se defender das doenças, porque hoje a gente sabe que o músculo é um órgão endócrino, produtor ali de citocinas anti-inflamatórias, modulador do sistema imunológico, hormônios e tudo mais. Então, é super importante essa questão. Então, sempre vem essa pergunta aí nas minhas aulas, nas minhas lives, André, mas se você tivesse que escolher uma coisa, né? Porque assim, eu falo de coisas muito específicas, como geroprotetores, xenomórficos, xenolíticos, né? Coisas assim muito modernas. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa, seria o exercício físico. Porque ele sozinho já vai produzir substâncias, hormônios, enzimas, proteínas, que vão fazer um meio de campo ali para nos proteger, né? Para preservar hormônio, um monte de coisa. Então, se eu tivesse que escolher uma só, acho que seria o exercício físico, sem dúvida. Ai, que maravilha! Bom, e por falar nisso, estamos aqui, né, no movimento Médicos Atletas. Eu que, assim, sou uma defensora do exercício físico, de que cada um tem o seu esporte para praticar como uma válvula de escape mesmo. A gente sabe que a medicina não é fácil, é uma profissão, e ainda mais dependendo da especialidade, totalmente que vai contra ao estilo de vida saudável, desde a nossa formação. Infelizmente, a formação médica brasileira ela é uma formação muito, eu diria que ela falta, né? Ela falta conteúdo para o próprio médico. A gente fica muito no paciente, claro, tem que ser, mas quando a gente frisa no paciente, deixando de prestar atenção no autocuidado médico, seja na saúde mental, seja na saúde física, eu acho que o paciente ele poderia receber uma qualidade médica, né, de atendimento médico muito melhor. A gente sabe que essa relação médico-paciente ela é muito influente. Somos seres humanos, então uma relação entre pessoas. Se eu estou muito bem, o meu paciente vai receber o melhor de mim, né? E eu vejo o esporte como isso que você falou mesmo, como se ele fosse de todos, não que tenha só o esporte para ser feito, mas como se a gente tivesse que pelo menos a gente tivesse o esporte como a nossa válvula de escape para enfrentar essa jornada médica e desde o momento que a gente passa no vestibular. E aí eu fui buscar, né, sobre estudos sobre a classe médica brasileira em relação à atividade física, à prática de atividade física, exercício físico. Infelizmente, assim, os estudos brasileiros são muito escassos. Queria saber, doutora Andréia, primeiro a sua opinião pessoal, né? A minha pergunta para você você como uma cientista, professora, estudiosa, e médica, você acha, diante desses seus anos de estudo, que o médico brasileiro ele é saudável? Saudável no sentido completo, né, de saúde, essa saúde que a gente está falando aqui. E se você tem alguma experiência em relação a estudos brasileiros, porque eu encontro muito estudos estrangeiros que eu vejo que são influenciados pela cultura, tanto que eles variam de país para país, né?
Então, eu acho o seguinte, como eu dou aula ali na longevidade saudável há muitos anos e participo ali dos cursos introdutórios e da pós-graduação, uma coisa que é muito clara é que 90% dos médicos que estão ali vão para se tratar. Então, o médico é uma das figuras mais doentes que existe. E aí eu vou te contar uma coisa. Hoje, meu pai teve uma fratura de fêmur e ele fez uma cirurgia agora e eu fui para o hospital agora à tarde e tal. E aí eu vi alguns médicos, inclusive uma médica que entrou ali, meu marido falou, oi doutora, não sei o quê, meu marido é ortopedista. Como essa pessoa é médica, eu fiquei pensando. Porque uma pessoa completamente assim, obesa, cansada, oxidada. Aí eu penso que o exemplo arrasta. O exemplo é tudo. Eu não posso pedir para o meu paciente fazer uma coisa que eu mesma não faça. Então, um médico, ele não pode ser um prescritor de remédios que vão tratar sintomas simplesmente, ou seja, que continua enfiando isso para debaixo do tapete. Infelizmente, eu tenho 3 filhos médicos e a gente vê que a formação ainda é essa. Eu não estou dizendo que é errado, eu também me formei assim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, tanto é que me tornei uma pesquisadora, e não me satisfazia a questão de, tá, mas eu estou passando esse remédio por quê? Essa pessoa não nasceu assim. Eu sou cirurgiã, eu demorei muito para fazer essa questão da longevidade, porque eu falava, gente, eu sou cirurgiã, como que eu vou perder 1 hora e meia numa consulta, né? Mas eu vou te falar uma coisa, depois que você conhece esse modelo de medicina, é impossível fazer diferente, impossível. Meu marido é ortopedista há mais de 30 anos, ele foi fazer a pós-graduação, hoje em dia a prática dele é completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a população de médicos no Brasil é doente, a maioria dela, tá? A maioria dessa população, infelizmente, porque é submetido aí a plantões, né? Uma carga horária de trabalho desumana. Hoje em dia é muito diferente. Quando eu me formei, sei lá, muitos anos atrás, era muito diferente realmente. Eu dava plantão e tudo mais, mas hoje em dia eu vejo isso muito pior, né? Então, muito estresse, a remuneração também não é mais a mesma. Então, o médico hoje é muito doente. Infelizmente, o brasileiro é muito ruim de fazer pesquisa, principalmente esse tipo de pesquisa epidemiológica e tal. Então, eu também não me lembro de ter visto nenhum artigo nesse sentido brasileiro. Mas eu vejo isso e posso te dizer com certeza absoluta na minha prática como professora ali do Grupo Longevidade Saudável. Perfeito, Andréia. Mas também vejo o outro Andréia. lado da moeda, né? Vejo também muitos médicos aí buscando a mudança, muitos médicos atletas fazendo exercício físico, sendo exemplo. E então tenho visto cada vez mais frequente, graças a Deus, o outro lado da moeda. Isso aí. Não, a gente tem que se unir, né, e mostrar e chegar. Eu brinco que eu pegava na residência os meus residentes, né, o de staff, e eu catequizava, eu falava, gente, faz um esporte, não precisa ser o surf, que é o meu, né, mas um esporte no qual você use aquilo para mostrar para o seu corpo que não, você é saudável, você corre atrás, você é exemplo, você chega para o seu paciente. Aí até falavam para mim, poxa, mas como anestesista, o meu paciente dorme. Eu falei, negativo. Antes você conversa com ele. Quando você conversar, pergunta se ele pratica esporte. Pergunta, isso vai fazer diferença. A gente sabe que os praticantes de esporte têm frequências cardíacas mais baixas, isso é excelente para anestesia. Então, assim, a gente em todas as especialidades, a gente consegue sim influenciar em alguma coisa. Mas entrando no assunto agora, né? Já que a gente está falando de envelhecimento, o que a gente lembra de envelhecimento? Idade, né? Ai, meu Deus, eu fiz 40 anos esse ano. Eu falei, Senhor. Aí eu pensei assim, não, cara, eu tô muito bem com 40 anos. Como assim? Eu surfo, eu vou, eu trabalho, né? Meus filhos acham até que eu tenho menos idade. Então, assim, todo mundo fala de idade. É igual na hora de falar de dieta, todo mundo fala do peso. E aí, é a mesma coisa com a idade, né? Se prendem muito ao número. E a gente sabe que existe uma diferença, né? E assim, você explana muito bem isso no e-book, falando de idade biológica e idade cronológica.
E aí, assim, para a gente começar o assunto mais a fundo um pouquinho, o objetivo aqui, a gente não vai conseguir explanar tudo, porque o tempo é curto, mas vamos começar com essa diferença de idades, né? Para o pessoal entender, quem está assistindo. Então, idade é um número, né? Então, cada vez mais a gente tem visto pessoas da mesma idade cronológica envelhecendo de formas tão diferentes. Por exemplo, você, 40, parece que tem 25. Mas tem muita mulher de 40 que parece que tem 55. Então, ela tem a mesma idade cronológica e idades biológicas diferentes. E isso, a gente já trabalha com essa terminologia há muitos anos dentro da medicina integrativa, mas eu, muito curiosa, né? Sempre fui como, mas como é que eu vou provar esse negócio, né? Tem como medir? Então, tem como medir, né? Tem algumas maneiras de você verificar a idade biológica celular. Então, vamos lembrar que a célula é a nossa unidade morfofuncional. Nós somos aí um amontoado de células organizadas em sistemas, em órgãos, né? Que funcionam. Então, a gente tem que olhar para dentro da célula. E aí, para que a gente tenha essa idade biológica celular, existem alguns métodos, e o que é mais fundamentado na literatura científica, o que tem maior número de estudos e que é aceito hoje na comunidade científica, é a idade biológica a partir do comprimento dos telômeros do sangue e não da saliva. Isso é importante de destacar, porque tem alguns inclusive internacionais, que faz da mucosa oral. Só que o que acontece na mucosa oral? A mucosa oral são células precocemente envelhecidas. Tem um turnover muito alto. Então, serve para medir telômero, mas não para ver a idade biológica. Então, o que é aceito hoje na literatura é a idade biológica a partir do comprimento dos telômeros do pool de neutrófilos, do pool sanguíneo, tá? Porque as nossas células aí do sistema imunológico, elas podem dar de uma forma muito fidedigna isso. Então, você já consegue verificar. Eu tenho um caso bem interessante para te contar. Tem um paciente que ele está no 3º câncer. Ele teve um linfoma, depois ele teve um linfoma não Hodgkin, depois ele teve um... Acabou a quimioterapia do não Hodgkin, ele fez um tumor de tireoide. 50 anos. Cara, e eu trago ele, da família toda, da esposa, dos filhos. E um dia a esposa foi e falou, doutora, e aquele teste genético que a gente fez, saiu o resultado, tinha até esquecido, porque teve um problema tal e demorou para sair. Eu fui olhar e aí ele tinha realmente um telômero, um toco de telômero. Toquinho. Que não é possível. E pior, uma dos 3 filhos também geneticamente, com telômeros, já nasceu com telômeros mais curtos. E assim, ela já era tireoidectomizada, essa menina, aos 20 anos, tá? Os outros filhos não. Gente. Então, a importância da gente ter esse conhecimento, porque assim, o bacana é o seguinte, Andréia, e aí? Eu nasci com um telômero mais curto, então eu tenho que eu faço com essa informação, né? O que eu faço com essa informação, né? Porque assim, a maioria dos testes genéticos, eles nos dão uma informação probabilística, numérica. E aí, tipo assim, ó, você tem aí 60% de chance de ter tumor de mama. Faça o quê? Tira a mama? Você tem 60% de chance de ter Alzheimer. Faça o quê? Tira o cérebro? Não dá, né? Então, tem alguns testes genéticos que eu não vejo muita vantagem, porque hoje a gente conhece a epigenética, não somos reféns da nossa genética. Mas o teste da idade biológica é importante você conhecer, porque você tem como reverter isso hoje, tranquilamente. Tem uma base de artigos científicos já demonstrando a reversão do envelhecimento celular por várias vias, né? Então, ativando sirtuínas, ativando telomerase, né? Complexo Sheltrin, desde câmara hiperbárica. Mas, Andréia, se você puder dizer para mim uma coisa para alongar meus telômeros ou para impedir que eles se encurtem mais rapidamente? Exercício físico. E a segunda coisa, jejum intermitente, tá? Eu acho que essas duas coisas têm, assim, artigos, assim, uma coisa fantástica que não deixa sombra de dúvida de que a gente pode realmente gerenciar esse envelhecimento celular. Existem fármacos, existem nutracêuticos, existem bioativos que a gente pode comentar aqui, existe uma série de coisas. Mas a maioria delas está realmente dentro da nossa governabilidade. Então, assim, você já deu umas informações muito importantes. Por exemplo,
um telômero curto, ele pode ser geneticamente passado, né, de uma geração para outra, eu herdar dos meus pais, mas isso é modificável. Então, isso é a epigenética, é eu ter alguma predisposição, porém, eu ter um controle, né, do meu estilo de vida para que isso seja influenciado. Então, o telômero, ele não é curto, ponto, acabou e esse é meu fardo. Não, né? Eu posso fazer coisas na qual eu diminua, né, esse impacto negativo nesse envelhecimento, né, celular, né? Você pode, inclusive, realongar esses telômeros, tá? Ô, coisa boa. Eu estava, acho que há uns 2 anos atrás, num congresso da longevidade, onde eu fiquei muito feliz que um dos palestrantes estava falando de telômeros, é uma pessoa bem famosa aí no cenário, e ele encerrou a palestra dele dizendo: é impossível realongar telômeros. E como eu já estudava isso há muito tempo, eu fui lá e falei: professor, eu quero dar a minha contribuição, eu tenho os artigos, não sei o quê. Ele falou: tá. Mas eu tenho a grata assim, notícia de que esse ano eu vou num congresso que é elaborado por ele mesmo, falar exatamente sobre esse assunto e mostrar como a gente pode realongar telômeros, ativando telomerase, sirtuínas. Então, já está publicado, reversão de envelhecimento celular. Inclusive, o primeiro pesquisador que publicou isso, esses dias eu estava vendo o Instagram dele e ele postou lá, junto com o David Sinclair, que é um outro pesquisador muito famoso de Harvard, que estuda muito essa questão de reversão de envelhecimento celular. Ele diz o seguinte: muito breve, e eu já vejo isso na minha prática clínica, estaremos comemorando aniversários negativos. Então, tem muito paciente que vai falar: André, aqui a gente rejuvenesce, e é verdade mesmo. Volta a energia, volta a fertilidade, volta a libido, volta a massa muscular, e isso é rejuvenescimento celular, né? Exato. E aí você já deu uma introduzida, né, você lista, inclusive, né, várias medidas para a gente estar mudando esse estilo de vida e alongando os telômeros. Então, vamos começar com a atividade física, né? A atividade física, o exercício físico. Aonde em si o exercício físico ele age, né? Como é que ele age alongando esse telômero e que exercício? Qualquer coisa eu posso fazer? Porque a gente sabe que existe a diferença, né, da atividade física, que são as atividades diárias do nosso dia a dia, vai ali, sobe uma escada, não sei o quê. Tem o exercício físico, né, algo que eu faço mais rotineiramente, focado, e tem um esporte, né, que ele é um exercício físico que ele tem vários níveis. Então, assim, o aeróbico, o anaeróbico, tem diferença na atividade que eu faça? Quando eu penso em exercício físico, eu penso em 3 coisas. Eu acho que a gente tem que ter treino de força, a gente tem que ter flexibilidade, ou seja, alongamento, e a gente tem que ter treino aeróbico para condicionamento cardiovascular, tá? Como você vai fazer isso? Não tem problema, você pode escolher. Só que tem alguns detalhes aqui. Por exemplo, a gente sabe que a partir dos 30 anos a gente já começa a perder massa muscular espontaneamente. E depois dos 50 isso dobra. Então eu costumo dizer o seguinte: até uns 40, 45 você pode escolher seu esporte, depois a musculação te escolhe. Você pode até fazer o seu esporte, mas você tem que botar um exercíciozinho de força junto para preservar essa massa muscular pelo menos, ou adquirir se você tiver necessidade dela, tá? Outra coisa, o nosso organismo, ele gosta de desafios. Desafios. Então, André, mas eu faço uma caminhada todo dia. Essa caminhada pode estar até te prejudicando. Ela pode estar te engordando, porque o nosso organismo vê aquilo como uma coisa monótona, sabe? Então, ele faz uma interpretação, como quando você tem uma insulina alta, por exemplo, ele interpreta que você está passando privação, deixa você queimar gordura, baixa taxa metabólica, mesma coisa da caminhada. Então, por que o esporte, né? Eu gosto de esporte, eu faço surf, eu jogo beach tênis, eu ando de skate. Porque o esporte, além de ser um exercício físico, de você estar se movimentando, ele é um desafio sempre. Às vezes tem uma competição,
né? Às vezes tem uma competição com você mesmo, aquela questão de você se superar, aquela onda mais difícil, né, naquele dia. Tudo isso é muito importante, além de mexer o corpo, né? O próprio desafio que o esporte traz. Então, e além de que o esporte ajuda a controlar muito bem um mal gigantesco aqui no nosso século, que é o estresse, né? É uma das melhores maneiras aí da gente controlar o estresse, é praticar algum tipo de esporte. Então, eu acho que o esporte, você escolher um esporte, né, uma coisa, é sensacional. Eu gosto demais do treino de força por causa da relação que ele tem com o músculo, que é um órgão que a gente precisa valorizar, que tem um protagonismo muito grande hoje na saúde. A gente sabe que realmente ele é um órgão muito importante. E aí, aí eu não sei se a nossa plateia aqui é mais médica, se eu falo de coisa muito técnica. Tem uns médicos aqui, tá misturado. Eu tô vendo o pessoal que tá entrando, tem uma galera médica, porque assim, o movimento ele tem 70%, 80% de médicos e estudantes de medicina. Pode falar um pouquinho, sim. E aí, se tiver um não médico que não entenda, pode mandar perguntinha no balãozinho que eu falo com a Andréia. Porque assim, quando a gente faz o treino, a gente lesa a fibra muscular, a gente provoca a fibra muscular, ela começa a produzir algumas substâncias que são chamadas de miocinas, são proteínas, né? Uma que tem um protagonismo muito grande hoje em dia é a irisina, né? E aí essas proteínas, elas vão ter várias ações no nosso corpo. Primeiro, que elas vão ter uma ação anti-inflamatória. Então, aquela gordurinha visceral, por exemplo, que é muito inflamatória, TNF-alfa, interleucina 6, né? Toda essa coisa toda. Uhum. A irisina e todas as outras miocinas vão fazer um contraponto nisso daí. Fora isso, vai estimular uma coisa muito importante hoje, que também está muito em evidência, que são as sirtuínas. Então, quando a gente fala em envelhecimento celular hoje, você tem que falar em telômeros e sirtuínas, tá? Por quê? Porque é o seguinte, tem uma organela que eu sou apaixonada, que chama mitocôndria, que ela tem um DNA Ela é o próprio. máximo. Ela é o máximo, né? Ela é a nossa usina. Só que assim, a gente tinha uma visão de mitocôndria de só simples uma produtora de energia e de estresse oxidativo, né? Quando começa a ficar velha, começa a ter mais radicais livres de oxigênio, aí começa a fazer estresse oxidativo. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Vai muito além disso, né? Então, o que se fala hoje quando você pensa em envelhecimento celular? Você precisa pensar na comunicação do DNA nuclear e mitocondrial. Eles são diferentes. E quem que faz essa comunicação? As sirtuínas, que são 7. Tem 3 no núcleo, 3 na mitocôndria, 2 no citoplasma, daí soma 8, mas é que é uma do núcleo que repete nesse citoplasma. Então, essas sirtuínas, elas fazem essa comunicação. E, além disso, elas estão lá no complexo Sheltering, que é um complexo onde está a telomerase, que é uma enzima que mantém os telômeros mais longos. E aonde que tem telômero? Tanto no DNA mitocondrial quanto no DNA nuclear. E esses telômeros mais longos, eles protegem o nosso DNA do dano. Porque assim, toda célula sofre dano. A célula de um bebê sofre dano. Qual que é a diferença entre uma célula jovem e uma célula velha? A idade? Não. É a capacidade que ela tem de restaurar o dano e de não acumular dano dentro de si. Isso pode acontecer numa pessoa jovem e pode acontecer numa pessoa mais velha. Mas o que regula todo esse processo hoje é essa questão que eu falei aí, tá? É mitocôndria, é telômero, e a gente tem muita dúvida, tem muitas teorias no envelhecimento. Esse é o livro que eu estou escrevendo, que você me perguntou, estou na metade, né? E hoje se fala muito em mitocôndria e estresse oxidativo, mas eu tenho convicção, tem inclusive artigos demonstrando isso, de que o que vem primeiro são os telômeros, porque quando você tem telômeros longos lá na mitocôndria, essas mitocôndrias ficam funcionais por mais tempo e não deixam acumular o estresse oxidativo, tá? E eu vou além. A gente pensa muito em biogênese mitocondrial, em estimular o PGC1, a MPK, tudo isso que faz biogênese mitocondrial. O médico tem muito essa preocupação hoje, né? Uhum. Tomar um cuidado para você não fazer biogênese de mitocôndria disfuncional, porque daí não é um bom negócio. Então, como a gente fala hoje em autofagia de células senescentes, células velhas, mandar embora aquelas células que não funcionam mais,
a gente também tem que pensar em mitofagia e mandar embora aquelas mitocôndrias que não funcionam mais antes de fazer a biogênese mitocondrial. Não sei se eu viajei aqui muito, mas você pode me perguntar, tá? Não, entendi. Não sei se o povo entendeu. Já falei que se vocês tiverem pergunta, podem mandar. Tem um papo assim, mais pro médico que está cuidando de vocês, mas eles vão entender com certeza. Então, adianta, né, ficar dando ali, por exemplo, a gente sabe que muitas coisas fazem biogênese mitocondrial ali, resveratrol, a própria melatonina, um monte de substâncias aí, né? O próprio exercício e tudo mais. Mas se a gente tiver com mitocôndrias muito ruins, às vezes é melhor usar algumas substâncias para fazer mitofagia. Posso até já dar um spoiler. Eu tenho usado muito hoje quercetina com fisetin, que faz tanto mitofagia quanto autofagia, né? E aí depois estimular essas vias da biogênese mitocondrial aí. Cara, olha, impressionante. É impressionante como a gente tem a faca e o queijo na mão, né? E a gente hoje tem esse conhecimento para poder não só envelhecer, porque antigamente se falava, né? Eu quero o país tentar, né? O brasileiro falar, não, aumentamos a nossa expectativa de vida, estamos alcançando a Europa. Gente, não é isso, não é envelhecer. Eu não quero chegar no número 100. Eu quero chegar no número 100, tipo as Blue Zones, né? Que os velhinhos estão lá com 105 no meio da cidade se exercitando, né? Correndo e fazendo os alongamentos. Você vê mobilidade, tudo. Então, eu assim, tenho um paciente de 93 anos, atendi essa semana. Ele corre diariamente, tá? 2, 3 quilômetros por dia, a vida inteira. A pessoa olha, parece que tem 60, uma coisa fantástica. Ele sobe na minha marca 10, parece que sou eu que tô lá. Então, é possível? Super. Só que tem um detalhe. Se você vai no médico pensando que ele vai te passar uma pílula mágica para que isso aconteça, não. Negativo. Você tem um protagonismo nesse processo, né? Você tem que fazer exercício físico, você tem que comer comida de verdade, você tem que ter uma boa noite de sono, enfim, essa coisa toda aí que a gente já falou. Repor os hormônios é uma coisa super importante, tá? Eu vou passar pro jejum, aí depois a gente continua lá, porque o e-book é coisa pra caramba. Só uma pergunta. A Gisele perguntou: quercetina com quê? Quercetina com fisetin, que é um tipo de vitamina E, tá? Você pode fazer aí, sei lá, 300 miligramas de cada e tomar 2 vezes por dia aí por uns 90 dias, entendeu? Para você fazer essa questão da autofagia, tem muitas outras coisas, tá? Eu dou uma aula específica de geroprotetores, senolíticos, xenomórficos, mas isso é uma coisa assim, ó, o Nutri pode prescrever, né? É uma coisa simples de fazer e muito eficiente, tá? Eu uso muito na minha prática clínica. Então, André, preciso fazer uma câmara hiperbárica para logar telômero? Não. Lógico que aquele paciente do câncer que eu te falei, que está com um telômero muito, muito curto, eu indiquei para ele. Diferente. É diferente. Tá? Então, você tem que analisar, cada caso é um caso. E, Andréia, o famoso jejum, né? Hoje em dia, olha, eu vejo uma polêmica. Uns defendem, outros dizem que não tem efeito nenhum. Como é que é a questão do jejum com os telômeros, né? Eu fico pensando que, evolutivamente, se fazia jejum, né? O Homo sapiens saía lá para caçar, ficava horas, dias sem comer, e aí quando comia um pouco para sustentar ali para mais tantas horas de jejum. E aí hoje as pessoas inventaram, né? Comer de 3 em 3 horas, enfim. Aí as pessoas meio que atropelam isso, aí comem toda hora e comem mal. Para piorar, comem mal, né? Comem mal. Eu acho que essa questão de comer de 3 em 3 horas, me perdoem os nutricionistas que não concordam, mas foi o grande equívoco da humanidade. Isso acabou junto com essa questão dos alimentos processados, gerando essa epidemia de resistência insulínica que me dá um trabalho danado para tratar e que deixa as pessoas numa situação de inflexibilidade metabólica. E quando você está em inflexibilidade metabólica, você não queima gordura e queima músculo e vira aquela confusão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, você já falou,
Nós não fomos feitos para comer assim. Ninguém caçava de 3 em 3 horas, né? Então, por que que nós temos um hormônio chamado insulina? E todo hormônio dá uma ordem para o nosso corpo, uma ou duas ou três. E a ordem que a insulina dá para o nosso corpo é guarde, armazene. Por que que a gente tem esse hormônio? Porque naquela época a gente passava privação. Você não sabia, você comia hoje. Será que amanhã vai ter caça, vai ter comida? Então precisava guardar energia. Não era hoje. iFood, Rappi, né? Então, hoje, essa resistência insulínica é um grande mal causador, não só de obesidade e sobrepeso, mas também sarcopenia e também inflexibilidade metabólica. E eu brinco com meus pacientes, o dia que você entrar na flexibilidade metabólica, que é o contrário, insulina baixa, gordura visceral baixa, sua vida vai ficar uma delícia. Você vai viajar, não vai treinar, vai comer, não vai engordar, não vai perder massa. Por quê? Porque o nosso organismo é muito inteligente. Ele sabe exatamente o que fazer com o alimento que você dá, dependendo da situação. Só que você tem que estar dentro dessa condição, ele não pode estar confuso. Quando ele tem insulina alta e gordura visceral alta, ele fica confuso. Aí ele faz o contrário, né? Então, assim, ó, eu sou praticante do jejum há uns 4 anos já. Não sou nenhuma maromba, mas não sou sarcopênica, tá? Eu treino em jejum 6 da manhã e só vou comer 1 da tarde. Então, assim, existe uma fundamentação científica muito grande a esse respeito já. Não se perde massa fazendo jejum. Vamos fazer um pensamento aqui. Quando você vai treinar em jejum, toda a energia que você produz durante o treino vai para o treino. Quando você come antes de treinar, você tem que dividir. Metade vai fazer digestão, vai fazer absorção, vai fazer metade. Então, isso é uma coisa bem lógica, tá? Agora, tem algumas coisas assim. Por exemplo, eu tô com um paciente bem sarcopênico, precisa ganhar muita massa muscular. Pode fazer jejum? Pode. Só que daí eu vou pedir para ele treinar em jejum e comer logo em seguida. Para que ele dê aquele substrato para que aquele músculo produza mais massa muscular. Então, existem algumas estratégias, porque cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. O jejum, Hipócrates já dizia, é curativo, né? Se você está doente, faz jejum. Estou com Covid, faz jejum. Estou gripado, faz jejum. Por quê? É a oportunidade que você dá para o seu corpo jogar aquela coisa toda fora, para o seu sistema imunológico ter energia para se defender, porque o sistema imunológico gasta uma energia gigantesca. E se você tem uma resistência insulínica e tem uma doença, vira uma guerra metabólica, o seu sistema imunológico contra o seu cérebro, o seu coração, também precisa de energia. Só que quem que ganha? O sistema imunológico, porque ele não precisa da insulina para botar a glicose dentro da célula, tá? E aí o que acontece? As outras células sofrem, né? Então, o jejum faz autofagia, faz mitofagia, né? Então, joga tudo aquilo fora. Eu costumo dizer para meus pacientes, aquele dia que você deu aquela jacada lá, bebeu mais, comeu muito, manda um jejum de 24 horas, porque você não vai acumular os danos nas suas células. Então, eu sou muito fã do jejum. Eu tenho um artigo muito interessante de jejum em crianças internadas na UTI. Então, é um estudo muito essa é bacana. cansada, quero ver as mães deixarem. Eu te mando o artigo para você. Meu filho não faz não, né? Então, mas a melhora daquele grupo que fez jejum nem era um jejumzão, tá? Em relação ao grupo que não fez jejum. Então, jejum é curativo, gosto muito e dá muito bem para fazer jejum, ganhar massa muscular, manter massa muscular. Nós temos os atletas cetogênicos, por exemplo, né? Tem atleta certo adaptado, né? Então, super Exato. Sou fã. Ô, Andréia, a Bianca, ela é uma colega minha, mãe da Júlia, que é da sala do meu filho. Ela botou aqui assim, ó: treinar em jejum para mim não rola. Tenho gastrite controlada, mas não posso ficar mais que 4 horas sem comer. Então, isso é porque o seu metabolismo precisa ser ajustado, né? Então, provavelmente você tem uma resistência insulínica. Então, a pessoa que tem resistência insulínica, ela tem níveis altíssimos de insulina depois que você dá o estímulo. E aí, o que acontece? Você pode fazer hipoglicemia, mas a maioria das pessoas que passa mal no jejum não é hipoglicemia, é falta, sabe do quê? De água e minerais. Então, eu prescrevo um pool de minerais diluidinho na água
e falo, a hora que você passa mal, você toma isso que você vai melhorar. E é batata. A pessoa, tem um da Essential que eu gosto muito. E não quebra o jejum. E não quebra o jejum. Os minerais não quebram o jejum. Agora, se você tomar uma proteína, um whey, um amino, uma creatina, aí já quebra o jejum. Então, como que é o nome dela? Bianca. Bianca, te convido a experimentar, porque se você não pode ficar 4 horas sem comer, já fiz teu diagnóstico, se você fizer uma curva de insulina, você deve ter resistência insulínica, e você, principalmente, é uma ótima candidata para fazer o jejum, porque ele vai tratar essa condição que você tem. E depois que a gente começa a fazer jejum, é libertador, né? Primeiro que você tem muito mais energia em jejum, muito mais. Memória, foco, concentração, né? E não perde muito tempo fazendo comida, parando para comer, gasta menos dinheiro. Então, eu recomendo. E o jejum eu confesso que eu nunca consegui ficar muitas horas, né? Eu faço o menor, né? Que é o de 16, e aí eu pego a parte da noite, porque assim, eu já não janto, então eu fui me adaptando, e aí fui botando o meu horário, minha última refeição, né? Que é um lanche, eu não janto mesmo, para mais cedo, e aí eu consegui emendar na manhã, e aí é tranquilo. Então eu acho que, é claro que não é sair vendo as informações da internet e fazer com acompanhamento de um profissional, de um especialista que vai orientar, que vai dar as dicas. Por isso que eu acho até, André, que a maior parte das pessoas é o desconhecimento. Tenta fazer sozinha e acaba, né, se frustrando. É igual até um esporte mesmo. Aí eu sei fazer isso. Pego um skate, vou sair andando, caí, quebrei, aí é horrível. Porque não tem, de repente, uma orientação, né? Com certeza. Ó, eu tenho uma paciente que ela é maratonista, ela corre maratona. E ela chegou para mim, ela fazia 8 refeições por dia. 8. Ela tinha uma resistência insulínica, um negócio gigantesco. Ela não tem um shape de maratonista. Ela corre porque ela é guerreira. Ela é aquela mulher mais estrogênica, muito musculosa e tudo mais. Hoje, ela chega a fazer 60 horas de jejum. E treina para maratona. Eu tenho paciente ciclista, estava até vendo com o meu personal ontem, a gente dando uma rastreada nele. Esse dia ele estava lá na clínica, ele contou para minha secretária. Ó, Zu, ontem eu pedalei 170 quilômetros, metade em jejum. No meio do treino dele, tá? 50 anos de idade, tá? No meio do treino dele, ele parou para comer. Desculpa, 140 quilômetros. Então, nos 70, ele parou para comer. Então, e atleta, assim, esse é um atleta muito interessante. Ele é meu paciente de mais de 10 anos e agora ele teria que mudar de categoria. Ele falou assim para mim, doutora, eu fui pro Master, porque eu cansei de ganhar pódio e agora eu quero competir comigo mesmo. Eu quero ser desafiado. Agora o negócio é comigo. Eu amo atleta por causa disso, né? Eu adoro, porque eu acho que a gente tem que competir com a gente mesmo, não interessa os outros. É verdade. Ele ganha. Agora ele falou, eu não quero mais ganhar. Agora todo mundo falou, não vai pro Master, que você vai começar a perder, né? Ele falou, não quero saber, eu quero me desafiar, eu quero tirar o melhor de mim. Inclusive, a minha Infusion lá de injetáveis está até patrocinando esse atleta aí. Então, eu adoro atleta por causa disso. Então, o jejum, eu convido. Quem quiser praticar, tenho certeza que vai gostar bastante e vai ter muitos benefícios com relação à longevidade. E por falar em atleta, o Fábio, ele é ciclista, né? Médico atleta do movimento. Ele bota assim, e para quem faz ciclismo ou outro esporte de endurance, que chega a fazer 4, 5 horas seguidas de treino, também deveria praticar jejum? Tá respondido até com o exemplo que você deu, foi uma coincidência. Eu acabei de dar um exemplo. Agora, eu acho o seguinte, por exemplo, tem gente que atleta de endurance mesmo, de triatlo, assim, aí é uma coisa mais complicada, porque a pessoa realmente gasta muita energia. Então, se ela fizer jejum, vai cair a performance dela, tá? Não que ela não consiga fazer. Sim. Mas vai cair a performance. Então, quando a gente fala de atleta mesmo, de alta performance, a gente tem que ver caso a caso, tá? Então, no treino, ele fez tranquilo. 70K em jejum, daí ele comeu e mais 70K, ok, super bem. Numa prova, será que a gente faria dessa forma?
né? Então, cada caso é um caso, tá? Entendi. E, Andréia, você chegou. Ai, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ah, tá. A Gilmara pediu, doutora, por gentileza, você pode falar dos minerais durante o treino? De Então, repente, quais os minerais, né? tem O que alguns você puros de recomenda? minerais. Tem um que eu gosto muito, que eu prescrevo, que chama Hidrolift, que é da marca Essente. Eu não estou fazendo Da propaganda, Essential. não, mas é a que eu prescrevo. Porque eu acho ele muito práticozinho, que ele vem ali com magnésio, potássio, ele vem um pulzinho de minerais, tá? E aí você põe isso daí na sua chequeira lá na água e leva para o seu treino. Sentiu mal, toma aquilo ali, você vai ver que vai passar. A pessoa acha que é hipoglicemia, mas não é. É falta de minerais e desidrata, né? Quando a gente começa a fazer uma low carb, por exemplo, a primeira coisa que acontece é desidratar. E aí vão os minerais juntos, e aí você passa mal. Quando você repõe, praticamente você restabelece, tá? Uma outra coisa importante no jejum, né? Tomar bastante água, chá e café. Chá e café tem ali polifenóis, tem algumas coisas que ajudam essa função do jejum aí de fazer autofagia, mitofagia, biogênese mitocondrial e tudo mais. A Bianca até perguntou aqui, o que é melhor comer após o jejum? Achei uma ótima pergunta, porque assim, o que eu oriento para a maioria dos meus pacientes? Nunca quebre o seu jejum com carboidrato, porque a maioria das pessoas que eu atendo tem problema de resistência insulínica, tá? Então, se você não tem resistência insulínica, ok. Mas se você tem, tenta quebrar seu jejum com uma proteína, com uma gordura Proteína. boa, né? Sei lá, um ovo, então uma gordura, um abacate, uma castanha, e depois você come o Castanha. carboidrato, né? Outra coisa importante é o seguinte, não adianta fazer jejum e na janela de alimentação comer porcaria, né? Precisa comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Eu brinco, né? Eu falo assim, ó, você vai comer, você pergunta assim, esse troço estava pendurado na árvore, estava enterrado no chão? Não, então não é comida, já foi processado. É uma brincadeira, porque a gente não consegue 100%, mas o máximo que você conseguir é melhor, né? E falando em telômero, que eu falei que o nosso corpo gosta de desafios, acho que a gente podia acrescentar aqui banho frio. Banho frio também alonga telômero. Exato. No e-book estava a questão do. Você coloca como. Como é que é? Que eu até anotei aqui. As situações de estresse, né? E aí você coloca sauna ou banho frio. E aí eu também tenho lido algumas informações sobre o banho gelado. E você também dá dicas, né? Porque aqui, ainda mais aqui no Rio, é quente, aí também é quente. Então, um dia mais friozinho, colocar uma roupa mais leve para gerar, né, aquele estresse no organismo, né? A gente chama isso de hormese, né? Que é o que Oi, não Messi. mata, te fortalece, né? Então, esse tipo de estresse que é curto e que você consegue gerenciar, ele é bom pra gente, né? É a mesma coisa quando você tem um estresse no trabalho, mas é um estresse assim, é um desafio, é uma atividade nova. Aquilo é bom, não é ruim. O ruim é aquele estresse crônico sem solução, né? Então, a hormese é justamente esse tipo de estresse, desafios, vou fazer um esporte diferente, vou fazer um rapel, que nem eu fiz esses dias, né? Vou tomar um banho gelado aqui, vou fazer um jejum maior hoje. Então, tudo isso, a sauna, que é o contraste do gelado com o quente, também é bem interessante, né? Então, a gente chama isso de hormese, que é o que não te mata, te fortalece. Sair da zona de conforto, né? Porque Exato. você tem falado ao longo aí do nosso bate-papo que o organismo, ele é muito, o nosso corpo é uma máquina perfeita e inteligente. Então ela vai buscar sempre o conforto, né? E aí Com tudo certeza. em todos os níveis que a gente puder saudavelmente sair da zona de conforto, a Cecília até botou quanto tempo seria bom para fazer para hormese, né? Quanto tempo de sauna, aquela pergunta, para falar da sauna. De sauna, assim, não tem um tempo. Não consigo te dizer um tempo de sauna. Sei lá, fica ali uns 15, 20 minutos e depois vai para o banho gelado. O tempo normal. A sauna não tem problema. Agora, o jejum tem.
O jejum, a gente sabe que para mulheres, ele começa a ter um efeito mais bacana a partir de 16 horas e para os homens a partir de 18, tá? Ah, Andréia, mas eu tô começando, eu consegui fazer aqui 14. Parabéns, já vai ter um jejum, já vai ter um efeito. Pode ser que ele não tá fazendo mitofagia, mas ele tá tratando sua resistência insulínica. E o bacana do jejum, assim, você não precisa fazer todo dia, não precisa ser todo dia ao mesmo tempo, não precisa ser todo dia igual. Um dia você pode tirar o café da manhã, outro dia janta, outro dia você faz 24 horas, né? Então, o importante é começar e fazer o seu possível. Eu acho que tudo que é muito radical a gente abandona, né? É verdade. E por falar em dieta, né? Dieta de comida de verdade, a dieta que você recomenda é ser vegetariano, vegano ou não? Porque a gente sabe que os vegetais, eles têm uma função muito importante nessa questão do envelhecimento, dos telômeros, né? E você cita alguns alimentos que são muito importantes dentre os vegetais, né? Olha, eu não gosto muito da palavra dieta, porque quando a gente fala dieta, primeiro a gente pensa numa coisa provisória. Não Sim. pode ser provisório. Depois a gente pensa numa coisa restritiva também, não gostaria que fosse restritivo, tá? Então, os estudos trazem que se a gente pudesse escolher uma que seria melhor para os telômeros, para a saúde, seria a dieta do Mediterrâneo, né? Que ela é uma dieta que tem muitas gorduras boas, né? Azeite, oleaginosas, né? Grãos Ômega. bons, mas quando eu falo grão é farinha, né? São grãos íntegros, muitos peixes, né? Então tem a proteína animal, menos carne de vaca, carne vermelha, mas não tira, não precisa tirar a carne vermelha, talvez reduzir, porque a gente também sabe que a proteína de origem vegetal, ela tem um valor biológico menor do que a de origem animal, tá? Então eu penso que o equilíbrio é a palavra. Se você puder diminuir a carne vermelha, tirar a carne vermelha da noite, porque demora muitas horas para digerir, seria ótimo, né? É, Sim. mas, mas eu penso, sinceramente, na minha prática clínica, o que impacta mais na saúde é o carboidrato. Porque o carboidrato, ele é muito fácil de ser processado. E quando ele é processado, ele é muito fácil de ser consumido. E ele, como é uma substância estranha para o nosso corpo quando ele é processado, ele acaba não só gerando essa resistência insulínica, porque ele aumenta a insulina, mas ele também acaba fazendo essa cascata de citocinas inflamatórias, causando desbiose intestinal, o glúten, por exemplo, né? As gliadinas lá, fazendo leaky gut. Enfim, nossa, se a gente for falar de alimentação aqui, nós vamos precisar de 5 lives, mas eu adoro falar sobre isso. Mas assim, para resumir, é muito fácil. É comer comida de verdade. Não tem É, segredo. é Tá, muito fácil, mas é muito difícil, né? Nos dias de hoje, a gente mostrar, por exemplo, você vai numa festa de criança, como é que você dá comida de verdade numa festa de criança, né? Então, mas aí o que eu falo? Eu falo o seguinte: a gente tem que minimizar dano, tá? Então, se você não tem na sua casa para o seu filho refrigerante, salsicha, cachorro-quente, salgadinho, cheetos, não sei o quê, já minimizou. O dia que ele foi no aniversário, ok, ok, não tem problema nenhum, relaxa, porque estresse também curta telômero, tá? Mas se você conseguir diminuir em casa, você já vai ter um impacto gigante na saúde do seu filho. Você já achei engraçado, porque eu cheguei aqui em casa, meu filho estava com a namorada e um pacotinho de Cheetos. Ele é médico, médico que faz. O que é isso? Não, mãe, estou participando de um sorteio que tem aqui na caixinha, não sei o que, não sei o que, né? Mas é isso, né? É minimizar dano, tá? Porque a gente transformou o nosso É, planeta num lugar hostil. Ou a gente muda para Marte, ou a gente minimiza os danos aqui. verdade. Andréia, em relação a hormônios, você coloca como níveis ótimos de hormônio, né? Para essa proteção, né? Para minimizar esse encurtamento dos telômeros. E aí, se você pudesse fazer um gancho também, já que tem algumas mulheres na live em relação à menopausa, o que você pode dar de dica aí?
É assim, ó, os hormônios, eu costumo dizer que hormônios são gerentes do nosso corpo, tá? Então, tudo que é relacionado à função é um hormônio que vai lá e dá ordem. Tudo. Dorme, acorda, emagrece, queima gordura, guarda gordura, faz espermatozoide, óvulo, tudo é hormônio. E aí, a gente já sabe que por volta dos 30 anos, os hormônios começam a declinar, a gente começa a produzir menos hormônios pelo próprio envelhecimento das glândulas. Só que a idade é um fator. Só que se eu pegar 10 mulheres de 50, elas vão estar diferentes. Por quê? Porque a idade, ok, mas o estilo de vida também interfere nisso. Por quê? Quando o hormônio vai lá na célula e dá ordem, ele desencadeia aquelas reações bioquímicas e aí ele precisa da matéria-prima para que a ordem seja executada. Aí ele precisa do quê? Da nutrição celular e não pode estar contaminado com metais pesados, disruptores endócrinos, que é o tal do terreno biológico, né? Então, tudo isso faz parte. Quando a gente fala em hormônios, a gente pensa muito em hormônios sexuais, né? Menopausa, andropausa. Só que hormônios trabalham como uma orquestra, em sintonia. Então, a gente precisa ver todos. Então, assim, se você vai na sua médica da menopausa, ela te passou lá estrogênio e tal, mas não viu sua tireoide, não viu seu cortisol, não viu sua melatonina, não tá legal. Não vai dar bom esse negócio aí, não. Por isso que o hormônio tem má fama, porque às vezes é feito de maneira inadequada, né? E aí, hoje a gente trabalha com hormônios que a gente chama de bioidênticos ou isomoleculares, ou seja, eles são exatamente iguais àqueles que a gente produz. Eles não são hormônio remédio que você compra na farmácia, porque o hormônio remédio ele não é muito legal, não. Mas quando você suplementa aquele que você produz igualzinho, só para manter níveis ótimos, o que são níveis ótimos? São os níveis que você tinha entre 25 e 30 anos de um adulto saudável, porque esse é o ápice da nossa atividade metabólica, tá? Então, isso são níveis ótimos. Então, níveis fisiológicos. Então, repor hormônio é muito importante para manter telômeros longos. A Patrícia falou assim, fala da câmara hiperbárica, eu já falei, né? Lá no começo. Já falou. Eu falei da importância da câmara hiperbárica para poder alongar telômeros. Alongar. De uma forma muito rápida. Então, naqueles casos, que nem eu já citei o paciente lá do câncer, é uma indicação para a gente fazer, né? É verdade. Olha, hidrocortisona pode ser bioidêntica e pode não ser bioidêntica, tá? Então, quando você prescreve hidrocortisona base, parte do princípio que é bioidêntica. Mas tem que ser farmácias que estão acostumadas a trabalharem com esse tipo de hormônio. É verdade. E aí, a gente tem um vídeo, né, no YouTube que eu assistia, que você fala, eu acho que era até com o Rashid, que você fez uma live também, e aí você falou de um estudo sobre depressão, né, que você cita esse estudo e em relação à depressão e ao encurtamento dos telômeros, né? E aí eu achei fantástico, porque a gente sabe que hoje é um problema mundial, né, de saúde mental. Então a gente vê que a depressão, antigamente, era difícil a gente ver depressão em jovens, em crianças, e hoje a gente sabe que com a pandemia isso tudo piorou, e agora, na atualidade, a gente vê crianças e adolescentes ainda com uma prevalência maior de depressão. E também tem um outro elo onde o exercício físico entra nessa diminuição, né, da chance de depressão e no aumento na diminuição do encurtamento dos telômeros. Ou seja, se a gente for analisar o exercício físico regular, ele, além dos diversos benefícios que a gente já falou aqui, ainda diminui essa chance de encurtamento de telômeros diretamente e indiretamente quando você está diminuindo incidência de depressão. Então, assim, tem até alguns psiquiatras do movimento, a Ju, por exemplo, que a Juliana Gomes, ela bate muito nessa tecla. Ela é psiquiatra infantil e ela fala: depressão leve, meu tratamento é exercício físico. Então é interessante, né? Porque eu lembrei agora que você cita esse estudo de depressão e telômeros, e eu lembrei agora que, assim,
que essa tríade, né, depressão, saúde mental, diminuição de estresse, exercício físico e telômeros estão todos integrados, né? Tem até uns... Porque, assim, o prêmio Nobel de, acho que 2007, Elizabeth Blackburn e a assistente dela, que é uma psicóloga, tem um livro muito interessante, que eu esqueci o nome agora, mas é fantástico para ler, para lembrar. Que elas estudaram muito sobre essa questão, sobre tudo, tá? Mas a questão da depressão é muito forte ali no estudo delas. Então, elas mostram que os telômeros, eles podem ser um marcador, inclusive, durante o tratamento da depressão, tá? Então, assim, depressão, telômeros mais curtos. Quanto maior o tempo de depressão, mais curtos os telômeros. E também quando você começa a ter um resultado de tratamento, isso começa a se reverter, né? Por quê? Porque o telômero, ele mantém a célula saudável, ele mantém a célula funcionando bem. Então, é um ciclo vicioso. Se você tem telômeros curtos e muitas células disfuncionais, que vão levar à inflamação, uma série de coisas, o segredo está nos telômeros. Pati Siqueira me salvou aqui, exatamente. É muito legal esse livro, tá? É um livro legal. leigo, mas é bem legal de ler. E aí, aí a própria depressão também curta o telômero. Então, é um ciclo vicioso, né? Por exemplo, elas estudaram, por exemplo, o bairro de residência. Então, pessoas que moravam em bairros numa condição social melhor, com menos atritos, com menos questão de fome, com tudo isso, tinham telômeros mais longos. E aquelas pessoas que moravam já num bairro onde tinha mais questões de conflitos, sabe? Lá nos Estados Unidos tem muito essa questão, né? De segregação, Sim. Não sei o quê. Telômeros mais curtos. É muito interessante essa questão. Muito interessante. E o exercício físico, ele alonga telômeros por diversas vias. Eu falei das sirtuínas, da MPK e tudo mais. Sim. Mas ele também é capaz de ativar uma enzima chamada telomerase, que é a mais importante ali na questão do realongamento dos telômeros. Porque quando a gente fala em telômeros, tem que pensar em duas coisas. Primeiro, evitar que eles se encurtem muito rapidamente. Aí é estilo de vida, né? Exercício, dormir bem, comer bem. Agora, se ele já se encurtou, aí você tem que ativar essa enzima. Aí a gente precisa de algumas coisas mais, que pode ser desde uma câmara hiperbárica, que faz isso de uma forma mais rápida, mais eficiente, como o próprio exercício físico e outras substâncias aí que a gente pode colocar. Vitamina D, melatonina, tudo mais. Entendi. Olha, Andréia, já estamos aí falando há 1 hora, tá? Então. E esse assunto não termina. Não termina, ele é gigante. Assim, eu já vou falar de novo. Gente, dá um pulo no Instagram da Andréia. Assim, eu gostei muito, eu achei assim, riquíssimo. O conteúdo é maravilhoso, porque você explica com uma linguagem que pega a área da saúde, e quem não é da área da saúde também consegue entender, e sempre baseado na ciência, não é nada no achismo. O link da sua bio é maravilhoso, tem várias informações. Fala do BioAge Test, que é muito interessante, e eu acho que assim, já tô doida para fazer e com medo da resposta, porque às vezes a gente, exame é assim, né? Você faz, fala, ai meu Deus do céu, o que vai vir, né? É assim mesmo, porque assim, o estilo de vida é muito importante, mas a gente não pode esquecer que também tem um pontinho ali que é genético, como daquela menina que eu contei lá no começo, né? Mas aí que você tem que saber mesmo para que você possa tomar uma atitude. Eu tenho que dar uma notícia meio chata, que é o seguinte, o BioAge Test, ele está descontinuado provisoriamente. Nós tivemos um problema na empresa, tal, e aí nós tivemos que dar uma interrompida. Gostaria muito que ele voltasse brevemente, mas eu estou nessa fase ainda, então... Mas tem outros, tá? Os que eu conheço para indicar, infelizmente, eles são do escovado da mucosa oral, que é uma coisa que não é muito fidedigna, mas eu estou buscando outros aí do pulso sanguíneo, que é o fidedigno, tá? Daí eu indico. Ai, tomara. Não indica, mas de qualquer jeito, entrem lá na bio, né, na link da Andréia, que vai estar o e-book que eu falei. No e-book, gente, ainda fala mais. Eu anotei aqui até os tópicos, Andréia. Fala de vitamina D,
que foi super badalado aí na pandemia, ninguém falava de vitamina D, aí na pandemia surgiu a vitamina D. Eu falei, gente, mas ninguém sabia da vitamina D, como é que pode, né? E a vitamina D, ó, antiga, né? Você fala da questão do estresse, que eu acredito muito nessa. Eu acho, assim, eu lendo o e-book, eu falei, gente, o médico, se ele não tiver o cuidado mínimo, ele cai na linha do oposto. É como se ele estivesse remando contra a longevidade saudável, né? Essa é a sensação que eu tenho. Porque o médico se estressa, come mal, não faz atividade física, aí vai falar que não tem tempo de fazer, não consigo fazer jejum, ou jejum não dá certo, enfim. E aí eu comecei a ver que eu falei, cara, sono, né? Você fala de sono também, da qualidade do sono, da higiene do sono, né? Daquele desligar, apagar a luz, desligar eletrônicos, tudo que a gente não faz. Se a gente não se policia, eu comecei a ler, eu falei, é um passo para você sair da faculdade e fazer o oposto de tudo que ela colocou aqui. Lá no meu YouTube tem várias aulas que estão sendo subidas para lá, que a gente consegue detalhar um pouco mais, porque é muito assunto, né? É muito assunto. Mas quem quiser se aprofundar, você fala de vitamina D, eu já tenho tanta coisa para falar, você fica falando aí, eu já fico pensando aqui, né? Sono, eu dou uma aula de 10 horas na pós sobre melatonina, sobre sono, né? Então é muito importante, sono. Nossa, a gente sabe, a gente hoje vive a medicina do ciclo circadiano, a gente tem os clock genes, né? Enfim, mas assim, não é difícil, tá? A gente só precisa, enquanto médicos, parar de achar que nossa, jejum, nunca ouvi falar nisso, isso vai fazer mal para você, né? Você colocar um hormônio bioidêntico, não pode, mas pode passar 5 psicotrópicos para uma pessoa que é uma substância estranha, entendeu? Então, assim, ó, hoje meu pai foi lá, fez uma cirurgia, fez uma fratura de quadril, 82 anos, ele não tem uma comorbidade, não tem pressão alta, não tem diabetes, né? O que ele tem, que eu fiquei chateada, é uma certa sarcopenia, porque ele não gosta de fazer exercício, né? Então, não adianta nada ter osso bom e não ter músculo, isso ficou bem provado hoje, né? Mas, assim, é super possível de você ter uma longevidade muito bem sucedida. Então, assim, fez uma cirurgia tranquila, tá lá bem, né? Então, convido a vocês aí, depois que vocês conhecem esse modelo de medicina, é impossível fazer diferente. E o exercício físico, o esporte. Eu não consigo começar meu dia sem fazer uma atividade física, nem um dia da minha vida, inclusive sábado e domingo. Eu não tenho uma praia para fazer surf, eu faço outras coisas. Agora, por exemplo, quero comprar um patins. Eu ando de patins, Andréia. Eu ando de patins desde 9 anos de idade. Aí você definiu muito bem o esporte, né? Da questão do desafio. Eu sempre andei, ando muito bem. Porém, eu falei, cara, eu não quero andar só, eu quero fazer mais coisa, eu quero fazer uma curva bem feita, eu quero ter uma segurança de pegar uma pedra, um buraco. Aí eu tô fazendo aula. Aí a minha filha falou assim, mamãe, pra que você vai fazer aula? Você já sabe. Eu falei, não, eu quero aprender coisas que eu não aprendi, não aprendi antes. E é isso, eu acho que e traz vida, né? A gente se sente bem. Dorme melhor, tudo vai mudando, tudo vai se encaixando. A cada pecinha diferente que eu coloco em relação a esses exercícios que eu pratico, muda. Eu vejo que eu me alimento melhor. É impressionante como o nosso corpo é uma máquina integrada, totalmente. E uma máquina maravilhosa, perfeita, a mais perfeita que existe, né? E aí, assim, eu sei que nós temos que terminar, porque já estamos uns 40 minutos ou mais falando, né? Então, eu queria agradecer. A Cecília botou aqui, ó, hora do soninho. Hora do soninho. E queria só deixar uma mensagem final, que é a seguinte. Tanto para vocês enquanto médicos e como pais, por exemplo, o exemplo arrasta. Se você faz exercício todo dia, seus filhos vão fazer, seus pacientes vão fazer. Eu recebo mensagem todo dia, doutora, você me inspira, comecei a fazer exercício, né? Hoje uma paciente minha que mora nos Estados Unidos mandou, Andréia, hoje eu botei biquíni na praia, não fazia isso há 10 anos, depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a fazer exercício. E ela tá na menopausa, ela falou, nossa, pra mim menopausa eu ia ficar gorda, eu ia ficar velha, ia estar sendo a melhor fase da minha vida. Então,
seja o modelo de medicina que você quer para os seus pacientes, isso vai refletir na sua família, na sua vida como um todo, né? Excelente, excelente recado. Muito obrigada, Andréia, pelo nosso bate-papo, muita informação. E é isso, quem quiser vai lá, vai no YouTube, no canal da Andréia. Qual o nome? É Andréia Antonioli mesmo? Andréia Antonioli. Seu nome? Andréia Antonioli. Hoje então... tem um e-book de jejum. Hoje que delícia! É. Aí, Bianca, você terminou aqui de escrever Somos exemplos para os filhos e, no caso de vocês, para os pacientes. Exatamente. Ó, viu que a Andréia terminou de botar um e-book de jejum. Galera, vai lá. Muito obrigada mesmo pela mini aulinha. É muito assunto, a gente sabe que é muito complexo, mas eu quis dar esse espaço para você aí no feriado, para que o pessoal te conheça, o pessoal do movimento que ainda não te conhece, te conheça e que busque informações de qualidade, com segurança, de quem vive para isso. A Andréia estuda pra gente e traz a informação pra gente. Que coisa melhor? Eu acho que, assim, é muita honra ter você aqui. Muito obrigada. Nossa médica atleta. Gratidão, gente. Beijo grande e um ótimo final de semana aí para todos vocês, tá? Fazendo muita atividade física. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, Andréia. Boa noite. Boa noite.